noite. Boa noite. Vamos iniciar a atividade da quarta-feira à noite, fazendo a abertura. Pedindo permissão do diretor da casa, evite o orçamento de sua equipe, para que lhe faça a devida limpeza de qualquer energia negativa que se encontre. Pedimos a purificação da água, que é o menos necessário que volta dessas casas, e assim, em nome de Jesus Cristo, a caridade também iniciar a atividade da quarta-feira à noite. O irmão Rodrigo, a essa explanação, o irmão Roberto, a leitura do Evangelho, e nossa irmã Guida fazendo a criação para as casas. Boa noite. Vocês vão do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. Sede perfeitos é a parábola da semente. Naquele mesmo dia, saindo Jesus de casa, sentou-se à beira do mar. Reuniu-se em torno dele uma grande multidão. Por isso, entrou num barco e sentou-se, permanecendo todo o povo na praia. E ele lhes disse muitas coisas através de parábolas, falando-lhes desta forma. O semeador saiu a semear, e enquanto semeava, parte das sementes caiu ao longo do caminho, e as aves do céu, descendo, comeram-nas. Outra parte caiu em lugares pedregosos, onde não havia muita terra, e logo germinou, porque a terra onde estava não tinha profundidade. Mas, erguendo-se em seguida o sol, queimou-a. E como não tinha raízes, secou-se. Outra parte caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, sufocaram-na. Outra, enfim, caiu em terra boa, e gerou frutos, alguns grãos rendendo 100 por um, outros 60 e outros 30. Que ouça quem tiver ouvidos para ouvir. Está em Mateus capítulo 13, versículos 1 a 9. Escutai, pois, vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o espírito maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. Este é o que recebeu a semente ao longo do caminho. O que foi semeado em lugares pedregosos é aquele que ouve a palavra e que a recebe com alegria no mesmo instante, mas não cria raízes nele e fica apenas por um tempo. Quando lhe sobrevêm tribulações e perseguições por causa da palavra, passa a tomá-la como causa de escândalo e queda para si. O que foi semeado entre espinhos é aquele que ouve a palavra, mas vindo em seguida as solicitudes deste tempo e a ilusão das riquezas, sufocam nele a palavra e a tornam infrutífera. O que foi semeado em terra boa é aquele que ouve a palavra e a entende. Este gera frutos e rende 100 ou 60 ou 30 por um. Mateus capítulo 13, versículos 18 a 23. A parábola da semente representa perfeitamente as diferenças que existem na maneira de aproveitarem-se os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas para quem esses ensinamentos são letra morta e que, com a semente caída em lugares pedregosos, não produzem fruto algum. Essa parábola encontra uma aplicação não menos justa nas diferentes categorias de espíritas. Não simboliza aqueles que só se apegam aos fenômenos materiais e não extrai consequência nenhuma deles, porque só os veem como objeto de curiosidade, ou aqueles que só procuram o que há de magnífico nas comunicações dos espíritos e só se interessam por elas na medida que satisfazem sua imaginação, mas que depois de ouvi-las continuam tão frios e indiferentes quanto eram antes. Não simbolizam ainda aqueles que acham os conselhos muito bons e os admiram, mas só os aplicam aos outros e não a si mesmo? Ou, finalmente, aqueles para quem essas instruções são como a semente caída em terra boa e que produzem frutos? Que assim seja. Assim seja. Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Então, sempre um prazer imenso estar vivendo esses momentos com vocês. E na noite de hoje, o nosso
nosso raciocínio vai rondar a partir de uma... vai circundar uma das passagens, digamos assim, uma das palavras, uma das explicações mais conhecidas de Jesus. Mas, eu já aviso, a gente vai trabalhar uma parte em específico e por um prisma um pouco diferente do prisma que a gente vê trabalhado no Evangelho segundo o Espiritismo. Essa passagem está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 7 ao 11, que diz assim: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta. Pois todo que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Essa passagem de Jesus, ela está posicionada lá no Sermão do Monte, no Sermão das Bem-aventuranças. E Jesus aqui, ele é muito literal. Ele é muito literal. Ele diz exatamente: pedi e obtereis, buscai e achareis, batei e a porta vos abrirá. E ele é tão literal que ele acaba não falando por parábolas. Ele é literal e ele usa analogias para explicar o que ele falou. E ele continua explicando dizendo assim: quem que um filho pede pão e lhe dá uma pedra? Quem o filho pede peixe e lhe dá uma serpente? E ele diz: se vós sois mal como sois, sabeis dar boas coisas para seus filhos, que dirá o Pai que está no céu? Jesus é literal. Aqui não cabe muito padrão de interpretação. A nós outros, na doutrina espírita, está lá no Evangelho, Kardec tirou, abriu essa parte, e ele fez 3 capítulos separados. E ele fala, basicamente, ele usa essa passagem para falar da lei do trabalho e da lei da oração. Fala sobre o trabalho, a necessidade do trabalho, a lei do progresso. Ele fala sobre a prece, a eficácia da prece, como se reza. Ele monta isso lá no Evangelho. Só que nós queremos tratar essa parte, essa passagem, por um prisma um pouquinho diferente. E nós vamos usar então Emmanuel para conduzir esse raciocínio. Emmanuel, lá no livro Caminho, Verdade e Vida, ele usa essa passagem, esse versículo de Mateus, e ele coloca um pouquinho mais assim, ó. Porque qualquer que pede recebe, quem busca acha. Ele se concentra nesse ponto. Quem busca acha. E ele começa o texto, que eu não vou ler todo para explicar depois, eu vou lendo pequenas partes e a gente vai comentando. Ele inicia o texto falando sobre esse versículo dizendo assim: ao experimentar o crente a necessidade de alguma coisa, recorda maquinalmente a promessa do Mestre, quando assegurou a resposta adequada a qualquer que pedir. Ele inicia maquinalmente. Quando nós estamos diante de uma adversidade, diante de uma necessidade, diante de um momento complicado, maquinalmente nós nos remetemos à espiritualidade. Maquinalmente nós procuramos, e daí nos lembramos de todas as passagens e nos lembramos, sobretudo, dessa parte que diz que todo mundo que pede recebe. Emmanuel, ele coloca um ponto de interrogação nesse maquinalmente. Vamos entender o que ele está querendo dizer. E a gente vai longe nesse raciocínio. Porque quando ele fala maquinalmente, ele fala que é algo maquinal, algo automático, algo praticamente sem pensar, algo que nós fazemos de reflexo involuntário. Nós estamos diante de uma necessidade, estamos diante de uma adversidade, estamos diante de um momento difícil e nós oramos a espiritualidade pedindo a resolução daquele problema. Acontece que nós estamos eifados de uma construção de religiosidade que é milenar. Uma construção de ideia religiosa milenar ainda, que nós trazemos dentro de nós. Vamos lá.
Quando Moisés veio para o planeta com uma missão de iniciar o processo, a educação religiosa, a construção religiosa do planeta, que era, naquele povo que iria, depois de tantos séculos, vir o Messias anunciado, ele encontra aqui uma ideia infantil de religiosidade. O que é uma ideia infantil de religiosidade? As pessoas que cá viviam, a nossa geração espiritual, de 4, 5 mil anos atrás, a nossa ideia de religiosidade era a seguinte: se eu sou um pescador, a minha tribo é uma tribo de pescadores, Deus para mim é um peixe. Se eu sou um caçador, a minha tribo é uma tribo de caçadores, Deus para mim é um caçador. Se eu sou um guerreiro, a minha tribo é uma tribo de guerreiros, Deus para mim é um guerreiro. E eu me remeto a esse Deus, ou a esses deuses, construindo essa noção de religiosidade de uma forma material. Eu vejo eles como a mim mesmo. Eu construo uma imagem de Deus como se fosse uma imagem parecida com a minha. E eu me remeto a esse Deus, ou a esses deuses, ou vamos falar, a espiritualidade, com coisas materiais, pedindo favores materiais. Entende? Então, por exemplo, eu quero sorte na guerra, então eu vou fazer um sacrifício, e era a nossa geração. Nós fazíamos um sacrifício de sangue, pedindo que Deus nos desse força para matar o máximo possível de pessoas. Era a nossa noção de religiosidade. A gente fazia algum sacrifício, fazia alguma oferenda, pedindo a chuva no momento certo para a colheita ser farta. Então nós nos remetíamos, nós nos relacionávamos com a religiosidade dessa forma. E nós construímos essa noção. Então vem Moisés. E Moisés começa a modificar esse pensamento. Então ele traz uma ideia nova. Primeiro, de um Deus que não tem forma e não pode nem ser mencionado. Só que tanto que as pessoas não entenderam, tanto que era um raciocínio tão sofisticado para aquela geração espiritual, que Moisés vai à montanha, quando ele volta, eles tinham reunido o ouro e tinham feito um bezerro de ouro para adorar. Entende? Eles precisavam de uma forma. Pois bem, Moisés trabalha, e pela primeira vez no nosso planeta, a gente está diante de um novo sofisma, de uma nova ideia, de que há uma vida futura além dessa vida. E essa vida, naquela vida futura, nós vamos ter as consequências dos atos da nossa vida atual. É a primeira vez que isso foi pensado. A primeira vez que isso foi dito. E Moisés constrói esse tronco religioso, essa ideia religiosa por onde esse povo, os hebreus, vão se desenvolver, vão se disseminar, vão ter as tribos, e vai ter uma tribo que é a tribo de Judá, que vai se sobrepor às outras, e naquela tribo, naquele povo, vem Jesus. No momento em que a nossa geração espiritual precisava dar um passo adiante na noção de religiosidade. Aquela noção de religiosidade precisava ser transformada, precisava de algo a mais, de um passo adiante. Mas esse passo era muito importante, porque iríamos começar a construir uma ideia de Deus e uma ideia de vida. Então não podia ter erro. Então vem o próprio governador espiritual do homem. Usa um corpo carnal como o nosso, vem ao nosso meio e ensina então uma ideia diferente. Uma ideia muito diferente. Não mais um Deus, um juiz rigoroso, belicoso, que ama um povo em detrimento aos outros e que julga de forma rigorosa. Não mais essa ideia de Deus. Um Deus que é um Pai. E qual é a relação que deve permear, e qual é o sentimento que deve permear a relação entre um pai e um filho? O amor. Então Jesus constrói, ele tenta desconstruir essa ideia de um Deus rigoroso, juiz, inclemente, para construir uma ideia de Pai. De Deus, um Pai amoroso. E ele começa, então, a partir dessa ideia, a construir toda uma noção nova de consequências aos nossos atos. Não mais consequências numa vida futura,
mas consequências que nós acabamos tendo aqui, na nossa vida, no nosso meio. E Jesus então propõe uma ética de pensamento, uma ética de agir. Não apenas agir com medo do que há de vir, mas agir com um amor que nós precisamos deixar brotar dentro de nós. Mas essa ideia era uma ideia tão sofisticada, que a gente sabe a consequência dos anos. As pessoas que estavam sendo atingidas diretamente por essa ideia nova de Jesus são as responsáveis por lhe prender, lhe julgar e lhe assassinar. Então, bastou o Cristo, bastou o governador espiritual do orbe ir às paragens celestiais de novo, não estar em carne e osso no nosso meio, que a nossa geração espiritual começa a esquecer algumas coisas. Mas a ideia havia sido plantada. E tantos séculos depois, então, vem mais uma leva. Num momento que nós precisávamos dar um passo adiante. E nessa ideia nova de uma percepção diferente. E daí, então, nós estamos diante dos ensinamentos de Kardec, que ele compilou dos espíritos, daqueles que já estavam aqui. Onde ele constrói, então, uma noção diferente. Não mais um velhinho de barba branca e surda sentado num trono de nuvens, mas uma força, um sentimento, um Deus sideral, um Deus celestial. E vem trazer, então, vem explicar tudo que Jesus havia colocado, mas com uma forma mais racional. Porque nós, a nossa geração espiritual, já estava pronta para entender. A nossa ciência havia avançado, a filosofia havia avançado, o pensamento humano havia progredido. Então ali estava a terra boa para dar frutos sobre esses ensinamentos. E há então esses ensinamentos. Mas nós, teimosamente, a nossa geração espiritual, ainda continua construindo uma noção infantil de religiosidade. Enquanto alguns de nós já estão justamente pensando nesse Deus sideral, nesse Deus dos astros, nessa força que nos une, numa ideia quântica de espírito, ainda tem pessoas se relacionando com Deus como os tribais lá atrás, antes de Moisés. Algumas ideias que as pessoas ainda concebem são ideias que nem criancinhas conseguem mais ter. Vou contar para vocês. Alguns anos atrás, algum tempo atrás, o meu filho, o Luiz Fernando tem 8 anos. O Luiz Fernando foi passar a tarde com a avó dele e a bisavó dele. Ele voltou para casa de noite, nós fomos buscar, e ele chegou muito sério e disse assim: pai, eu preciso conversar contigo. Eu falei: fala, meu filho, o que aconteceu? O Luiz Fernando, ele teve a bênção de reencarnar num lar espírita. Então, desde nenezinho, a gente faz o evangelho no lar em casa, ele estuda, ele vai na casa espírita, entende? A bênção que é isso. E a responsabilidade, ele reencarnou. E ele chegou assim e falou: pai, tu precisa muito ir conversar com a avó e com a bisa. Eu, por quê, meu filho? Porque lá, a gente estava na casa delas, e elas estavam olhando um canal de uma missa. Elas falaram que é missa. Igreja, mas sabe aquele canal de igreja? Minha avó ama, adora, o dia inteiro vendo. TV Aparecida. E daí elas vieram me falando que era Deus. E elas falaram que era um velhinho de barba branca sentado. Eu disse: não, vocês estão enganados, isso não é Deus, isso é Papai Noel. Entende? Ele falou: não, elas estão muito enganadas, mas tem que ir lá ter palestrante, vai lá e explica para elas. Nem criancinha consegue mais assimilar essa ideia de Deus, esses dogmas, essa construção religiosa. Porque muitos de nós ainda estão se relacionando com a religiosidade, com a espiritualidade, como nossos ancestrais. Lá, dar algo material em troca de algo material. Eu me remeto a Deus pedindo algo material. É isso que o Emmanuel está falando. Eu já contei essa história centenas de vezes aqui para vocês. Mas sempre tem alguém que nunca escutou, então eu vou contar de novo. Sempre tem alguém. Algum tempo atrás, eu fui visitar uma prima minha. Tá? Visitar uma prima minha. Estava na cidade. A gente foi lá no apartamento dela. A gente estava lá tomando chimarrão, conversando.
lá pelas tantas, chimarrão, né? Fui no banheiro. Quando eu fui no banheiro, em cima da janelinha tinha um copo com uma imagem de um santo mergulhado. Vocês estão rindo porque vocês já escutaram, porque vocês sabem do que eu estou falando, né? Vocês sabem. Eu olhei, sabe o que eu pensei? Eu pensei que tinha sido meu filho. Peste botou. Eu fui lá e sequei, botei do ladinho, voltei para tomar o chimarrão. Depois ela foi no banheiro e eu escutei um grito de horror. Horror! Assim, poxa vida, mas não foi número 2, foi número 1. Eu sempre puxo dessa cara. Ela voltou com o santo na mão. O que aconteceu? Quem me tirou? Eu disse, me desculpa, prima. O Luiz Fernando botou ali dentro. Eu disse, não, eu estou afogando o santo. Eu estou afogando o Santo Antônio. Eu estou botando um copo para ele arranjar um casamento. Quando ele me arranjar o casamento, eu tiro. Gente, olha só. Ela, uma mulher independente do século atual, médica, bem-sucedida, uma pessoa com condições, uma pessoa estudada, ela acreditava que pegar um santinho de cerâmica e botar dentro do copo ia fazer alguém se apaixonar por ela e querer passar a vida toda com ela. Em nenhum momento ela pensou em mudar a sua personalidade. Em nenhum momento ela pensou em resolver os seus problemas emocionais. Em nenhum momento ela parou e pensou assim, poxa, eu não consigo dar certo com nenhum relacionamento meu porque eu tenho alguns problemas que eu condiciono. Ela não foi isso. Ela se remeteu à espiritualidade dessa forma. Mas não é, eu só dando um exemplo que eu sempre conto para vocês. Mas tem outro. Esse aconteceu mais recente agora. Algum tempo atrás, alguns meses atrás, um amigo chegou, de todos, e chegou assim, Rodrigão, tu te liga, tá ligado nesses bagulho de espírito, né? Eu falei, sou. Eu não sei o que tu está querendo dizer, de tá ligado sim, mas sou. Não, essas coisas, tu fala com eles, essas histórias aí, mas sim. Fala, meu irmão, o que eu posso te ajudar? É o seguinte, Rodrigão, eu preciso de um favor teu. Fala, o que eu posso te ajudar? Dia tal, uma hora tal, de madrugada, a gente vai sair, fazer uma romaria lá para Dom Pedro de Alcântara. Nós vamos ir a pé de todos a Dom Pedro de Alcântara, nós vamos subir a escadaria, nós vamos lá fazer um pedido para a Santa. E tem que ser naquele dia, naquela hora, porque naquele dia, naquela hora que é a romaria, a Santa está escutando o que a gente faz. Eu disse, e a pé? De madrugada, acordar. A gente sai por volta de umas 3 horas da manhã, a gente vai caminhando, até daí voltar, tu pede para alguém te buscar. Meu irmão, mas não, deve ser uma coisa muito grave, muito séria, né? De saúde. Não, a gente vai pedir para o Grêmio não ser rebaixado. E daí a Santa naquele dia vai estar escutando, porque é o dia dela. E se a gente for lá na imagem dela, daí ela escuta mais ainda. Meu irmão, não vai adiantar. Não vai adiantar. Ele vai ser rebaixado. Ele vai. Então, tu já viu o futuro, porque tu fala com os espíritos e já te contaram. Não. Sabe por quê, meu irmão? Porque o time é ruim. O time é ruim, o time é mal treinado, a direção deixou mal organizada, e essas coisas. E é a consequência natural. Então, não há um local específico, num dia específico, como imagem de pedra. E entendam, meus irmãos, entendam. Eu não estou questionando a fé. Não é isso. Toda manifestação de fé é maravilhosa. Se acredita nisso, tem que dar vazão a isso. Maravilha, ótimo, ótimo. Só que entende a dinâmica. Eu estou querendo me referir à dinâmica. Algo material em troca de algo material. Eu faço uma promessa, eu estou dando algo a Deus que tem todo o universo para Ele me dar algo que eu preciso. Uma permuta, uma troca.
Então eu não estou falando da manifestação de fé, eu não estou criticando, ridicularizando a fé, não é isso. Eu estou examinando a dinâmica, eu estou examinando a forma de se tratar com a espiritualidade, a construção religiosa que muitos de nós ainda temos. Ainda desenvolvemos a nossa ideia de religiosidade em cima disso, de uma permuta material. Quando Emmanuel fala que nós nos remetemos maquinalmente, é disso que ele está falando. Ele está falando da nossa forma maquinal e pouco racional de nos manifestarmos religiosamente, de buscarmos a espiritualidade, de nos remetermos ao transcendental, de sairmos da visão material, a nossa pouca capacidade de fazer isso. Ele está questionando isso, é isso que ele está colocando. Então ele fala aí no texto assim: asseverou Jesus, quem busca acha. Quem busca acha. Asseverou Jesus. Existe perfeita correspondência entre nossa alma e a alma das coisas e a alma de Deus. Olha bem. Correspondência entre a nossa alma, entre o nosso ser, entre o ser de todo o universo que nos cerca e correspondência a Deus. De acordo com os espíritos, é filosófico isso, eu não vou me adentrar muito, mas não há um Deus dentro de nós, há nós dentro de um Deus. Nós estamos mergulhados no psiquismo divino e todo o universo à nossa volta é a exteriorização desse psiquismo divino, onde nós estamos mergulhados, tal qual peixes no oceano. Então nós estamos vinculados a uma mente maior que reflete os nossos pensamentos. E nós somos co-criadores do universo onde nós estamos circunscritos. A nossa mente, tendo reflexo da mente divina, se por assim dizer, co-cria. Cria o universo à nossa volta, como Deus cria o universo até hoje, sem parar. E Emmanuel então termina: não expendemos aqui uma hipótese, examinamos uma lei. Uma lei. Quem busca, acha. Emmanuel não diz, isso aqui não é uma hipótese, isso é uma lei da natureza. Então vamos entender o que essa lei está querendo dizer, o que ele está querendo falar. Ele está falando de uma lei de atração, que nós atraímos aquilo que nós não apenas pensamos. Porque, gente, vou ser franco com vocês. Aquela historinha, sabe daquele livro que fez muito sucesso um tempo atrás? O Segredo, a Lei da Atração, ela funciona até a página 18. Da página 18 em diante, não funciona. Sabe por quê? Porque lá naquele filmezinho, aparecia um tio que dizia que recebeu um monte de cheque pelo correio. Nunca consegui. Sempre é boleto. Entende? E não adiantou pensar, eu vou desejar. Não é assim que funciona. Nós atraímos exatamente o reflexo de que nós precisamos. Quem disse que o que a gente quer é o que a gente precisa? Quem disse que a gente deseja uma coisa e é exatamente o que faria bem para nós? Pense em você aos 17 anos e tudo que você desejava aos 17 anos. Agora imagina se tivesse tido aprendido tudo. A pessoa que você seria hoje, aonde você estaria. É isso. Então, se nós aos 17 anos desejamos coisas que hoje, na madureza dos nossos dias, nós entendemos que seriam desastrosas para nós, que dirá o nosso, o eu de outras reencarnações. Querendo alguma coisa, ou nós desejando algo, sabendo que nós precisamos de outra coisa. Emmanuel fala da lei, dessa lei de atração, mas é uma lei de causa e efeito. Lei de ação e reação. O universo reage a nós outros. Nós agimos e o universo reage. E eu vou exemplificar para vocês com outra história. Hoje eu vou contar a história. Quando eu tinha uns 8 aninhos, eu ia lá no pomar do meu avô, tinha uma seguinte, o pomar é a coisa mais linda. E eu parava
debaixo das árvores, eu comia as frutas. Maravilha, maravilha. E um dia, eu nunca vou me esquecer de uma bergamota que estava muito, 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 muito doce. E aquela bergamota me espantou. Eu fiquei maravilhado pela bergamota e eu pensei assim para mim, se eu pegar as sementinhas dessa bergamota e plantar, eu vou ter uma bergamoteira dessas na minha casa. Eu não vou precisar mais vir aqui no bolso. E eu guardei as sementinhas, eu comi, botei no bolso. Cheguei em casa, botei no algodãozinho molhado, já fizeram aquela algodãozinho molhado. Ela brotou, quando ela brotou várias, eu botei num vasinho, cuidando, vasinho. Daí daquelas, uma brotou melhor, aquele vasinho, eu peguei um vaso maior, regando, o sol, cuidando. Dela já estava mais ou menos, eu plantei num lugar, lá no pátio de trás, regando. 2, 3 anos depois, eu ter cuidado bastante, ela começou a florir para dar fruto. Começou a florir, dar fruto. E eu fiquei muito feliz. Eu disse, agora, gordinho, né? Eu vou passar o tempo todo comendo bergamota. Lagarteando. Isso, no sol comendo bergamota. O meu pai, eu nunca vou me esquecer, ele já tinha uns 10 anos, o pai chegou e disse, meu filho, deixa o pai te falar um negócio. Fala. Isso que tu plantou é limão. Falei, não, negativo, eu plantei bergamota. Eu estava com a bergamota, com a sementinha, eu comi, botei na mão, guardei, bergamota, olha, teimoso, né? Teimoso desde pequenininho, bergamota. E o meu pai, tudo bem. Algum tempo depois, estava bonito, laranjinha, hoje eu vou colher, chamei a família, sentei, colhi, botei na boca, azedo. Sabe aquele limão bergamota? Limão cravo? Limão bergamota. Lindo, vermelho, com a casca toda. O meu pai ficou olhando para mim, Que bonito. Gente, eu não sabia. Depois eu fui saber. Acontece que lá do meu avô, o pomar do meu avô, é enxerto. E sabe enxerto? Tu enxerta numa outra raiz, mas a semente tem a qualidade da raiz, sabia? E como esse limão bergamota, esse limão cravo, tem uma raiz muito forte, o vô plantava todas as árvores de laranjeira enxertadas no limão bergamota. E eu estava com limão bergamota. Mas vocês acham que eu ia dar o braço a torcer? Gostoso. Eu comi o limão e falei, que bom! Meu pai deu risada. E naquela semana, todo santo dia, eu comi a bergamota. Era limão, mas eu tentava me convencer que é para mim mesmo que era bergamota. Quando chegou no 7º dia, eu não dá. E daí eu me convenci, daí eu fui perguntar para o meu pai o que é que deu errado. Que tinha dado errado alguma coisa. Sabe o que isso significa? Se tu plantar limão, vai ser azedo. Ponto. Não tem. A lei é essa. É uma lei. É uma lei. A gente vai colher exatamente o que a gente plantar. Ponto final. Não há tergiversação sobre isso. A gente pode mentir para a gente mesmo o tempo todo. A gente pode estar comendo limão dizendo que é limonada. Dizendo que é bergamota. Mas não adianta, o mais doce que vai ficar se a gente fizer limonada com limão. É o máximo. É limão. Porque se você plantar limão, você vai colher limão. Mas daí, essa analogia, essa metáfora que eu quero fazer para vocês, eu estou dizendo assim, e quantos limões a gente planta nos nossos relacionamentos? Será que a gente não está plantando limão na nossa carreira? Será que a gente não está plantando limão na nossa família? Será que a gente não está plantando limão na nossa comunidade? Será que nós não plantamos limão? E daí quando é azedo, a gente reclama. Daí quando a gente vê o fruto azedo, a gente reclama. Ah, como eu queria! Então vou rezar! Vou rezar para Jesus, para esse limão ficar doce. Vai ficar? Não vai ficar. A gente plantou limão. A gente colhe o que a gente planta. Geralmente a gente planta rindo e colhe chorando. É isso que Emmanuel está falando. Ele está falando que quando Jesus diz buscai e achareis,
está falando exatamente isso. A gente vai achar na nossa vida, na nossa trajetória carnal, exatamente a consequência natural dos nossos atos, das nossas escolhas. É isso que vai acontecer. E a gente fica preocupado com isso, porque a gente fica pensando, poxa vida, eu estou passando por uma situação tão difícil. Poxa vida, as coisas estão tão complicadas em casa. Poxa vida, estou com essa crise de saúde, estou com essa crise financeira, estou com essa crise de relacionamento. Não, mas eu não posso estar fazendo tudo errado. Mas entenda. Alguma coisa está pedindo, a vida está mandando essas circunstâncias difíceis, pedindo para nós o quê? Um plantio diferente, de alguma atitude. Nem que seja a forma de interpretar o que a gente está passando. Nem que seja isso. Geralmente, a nossa tendência é nos vitimizarmos, certo? Nos vitimizarmos. Eu não deveria estar passando por isso. E escuta, vem aqui numa casa espírita, escuta um cara falando, que ele está falando que tudo de ruim que está acontecendo comigo é plantio meu. Esse cara é louco. Pode parecer desconfortável isso. E realmente é desconfortável. Porém é libertador. Porque no momento que a gente entende, assimila, introjeta em nós essa ideia de que nós somos os responsáveis pelo nosso presente e somos os responsáveis pelo nosso futuro, a gente está se libertando e a gente está dando um passo definitivo para uma transformação. Porque a felicidade que a gente almeja tem que ser uma construção. Tem que ser consequência das nossas escolhas. É isso. É isso que Jesus estava falando. E é isso que Emmanuel está propondo. É esse raciocínio. Eu não vou continuar no texto, já vou buscar um encerramento. E vou contar para vocês justamente um exemplo sobre essa nossa tendência a nos vitimizarmos e não entendermos como funcionam as coisas. Como a espiritualidade funciona, a nossa forma rasa de enxergar. Alguns anos atrás, eu não vou entrar em detalhe porque a minha vida não interessa a vocês não vai acrescentar nada a vocês. Se a história não for edificante. Mas alguns anos atrás, por isso não vou entrar em detalhes, eu fui muito prejudicado por uma pessoa. Muito prejudicado mesmo. E eu fiquei magoado. Mágoa. Criei dentro de mim uma mágoa. E uma mágoa muito difícil de apagar. Até por esse motivo, é um dos motivos que eu evito fazer palestras sobre perdão. Eu evito. Estou confessando para vocês. Porque eu tenho dificuldade, como é que eu vou falar aos outros para perdoar, se eu sempre tive tanta dificuldade para perdoar? Porque às vezes eu vejo palestrantes espíritas falando de perdão como se fosse arrancar uma folhinha de uma árvore. A coisa mais simples. Pega e perdoa. Não é assim. Não é assim. Há feridas emocionais, há circunstâncias difíceis. E eu passei por uma circunstância difícil. Sabe? Uma pessoa me prejudicou muito. E aconteceu a partir dali, a gente foi adiante, eu fui adiante. Minha vida tomou outro rumo. Eu comecei a me dedicar ao espiritismo, a deixar aflorar a mediunidade que eu sempre tive, tentar entender, me aprofundar. Fui. E graças a Deus, hoje eu tenho total entendimento que o espiritismo é a grande luz da minha vida. É a grande luz. É a grande luz que me norteou tudo. E se eu me sinto uma pessoa feliz, e uma pessoa totalmente bem-sucedida em todas as áreas da minha vida, por causa do que o espiritismo fez para mim. Mas aconteceu uma coisa natural, uma coisa bem complicada, bem difícil. Quando eu voltava lá para minha cidade para visitar minha avó, minha mãe, sempre alguém vinha falar para mim sobre aquela pessoa. Normal, né? E sempre era a mesma coisa. Ah, tu não sabe, o fulano está muito rico. Fulano está milionário. O fulano comprou isso, o fulano comprou aquilo, o fulano construiu isso, o fulano construiu aquilo. Era sempre uma novidade. E eu relevava, tá, beleza, tal. Como eu tinha ainda essa mágoa, eu evitava escutar e tal. Mas sempre vinha alguém trazer. Uma certa ocasião, eu não sei
se eu não estava mais frágil, se eu não estava mais naquele momento não tão legal, eu estava lá e vieram me trazer mais uma novidade. O fulano comprou tal empresa, fulano é uma das pessoas mais ricas. E aquilo, naquele dia, foi como, sabe aquilo que o apóstolo Paulo fala? Um espinho na minha carne. Ficou assim, latejando. E eu saí, caminhar, para esparecer, porque aquilo brotou dentro de mim. Eu aprendi do Espiritismo que quando os sentimentos ruins brotam, a gente precisa cortar eles logo. E como eu não estava conseguindo cortar ele, eu saí para esparecer, para me concentrar, para fazer minha prece. E andando, pensando naquilo, e eu tinha um pensamento que brotava em mim, que era assim: como pode uma pessoa tão ruim, que faz tanto mal, que prejudica tantos outros, ter tanto dinheiro? Como pode isso? Aonde está? E olha só a minha ignorância. Aí é uma falha da justiça divina. Era o que eu, ignorante, deixava vir. Naquele dia, andando, veja só como são as coisas. Não sei se de uma forma inconsciente ou uma forma distraída, o que acaba acontecendo? Eu, uma noite, já quase anoitecendo, me deparo onde é que eu estou? Na frente da empresa daquela pessoa. Eu olho, já é tudo escuro, um sábado à noite, uma sexta-noite, não sei, mas um momento onde já ninguém mais trabalhava, o carro da pessoa estacionado na garagem e a luz do escritório dele acesa e ele lá dentro trabalhando. Naquele momento, vem até mim, me aparece o meu grande mestre, a pessoa, o espírito que me permeia, que todas as minhas reencarnações que eu tive algum avanço foi junto dele. Então, eu até peço uma licença para dizer para vocês, que às vezes eu vejo muito médium dizendo que fala com o espírito, ou pessoas dizendo, um espírito amigo falou da minha reencarnação, falou disso, falou. Para mim é só para puxar a orelha. Quando aparece para mim para conversar comigo, é só para me puxar a orelha. Ou para dizer assim, tá vendo como estava errado? Pois aparece então, o irmão Afonso fala assim para mim: veja só, meu filho, você questiona a justiça divina, se perguntando como pode uma pessoa que você julga tão ruim ter tanto dinheiro. Pois eu percebo a justiça divina. Onde estaria ela se uma pessoa tão operosa, tão trabalhosa, que trabalha tanto, tão trabalhadora, tão responsável, que busca tanto isso, não ganhasse o dinheiro que almeja? Naquele momento eu me calei e eu percebi, eu preciso não apenas tentar curar dentro de mim, eu preciso me curar. Curar a dor, a doença mental que eu trago. Porque olha o que o espírito de irmão Afonso me falava. Enquanto eu olhava, como pode uma pessoa tão ruim ganhar tanto dinheiro? A espiritualidade via. Se uma pessoa que trabalha tanto, opera tanto, é tão responsável, é tão meticulosa nos negócios, não prosperar, aonde vai estar a justiça divina? E naquele momento, como se eu tivesse deixado, eu me desliguei. E graças a Deus eu consegui me desligar. Só que, olha, meus irmãos, eu quero encerrar com essa reflexão. Olha como funciona. Olha como funciona a vida. Olha como a espiritualidade age. Olhem como a vida, Deus tem uma teia intrincada de acontecimentos para nos ensinar, para nos melhorar e para nos readequar e reharmonizar o caminho. Anos depois, um dia, eu sou chamado no direct do Instagram pela filha dessa pessoa. Eu estava precisando, me livrar, perdoar. Ela havia sido minha colega muitos anos atrás na escola, conhecida. E eu, fulana, tudo bem? Como vai? Tá tudo certo? Ela disse, não. Aconteceu um problema. O meu pai desencarnou. Meu pai morreu. Eu, sinto muito. Aquilo já foi um choque para mim. Porque às vezes a gente não tem a noção. Porque a gente cria
Porque a mágoa, meus irmãos, a mágoa é como se a gente tirasse uma foto de uma pessoa. Tirasse aquela foto e guardasse no bolso. E toda vida que a gente pensa na pessoa, a gente tira a foto e olha, sem saber que aquela pessoa mudou. Que aquela pessoa é outra pessoa. Nós não somos mais aquela foto. A mágoa é mais ou menos isso. A gente fica achando que aquela pessoa vai causar aquilo para sempre. Não é assim que funciona. A vida movimenta a todos. E eu disse, sinto muito. Eu posso fazer alguma coisa? Eu posso ajudar de alguma forma? Ela disse, sim. Eu quero ver se tu não faz um favor para nós, para a nossa família. Acontece que o meu pai se suicidou. E a gente não acha nenhum pároco, nenhum padre, ninguém para fazer uma missa. E como eu sei que tu és espírita e tu és palestrante, eu queria ver se tu não podia vir aqui falar algumas palavras no velório dele. É, né? Punk, né? Está vendo como a espiritualidade age? Trabalha, funciona e nos convida. Eu confesso para vocês que naquele momento eu guiei. Porque meu primeiro reflexo é assim, poxa, o que eu vou falar dessa pessoa? Mas naquele momento, então, o espírito de irmão Afonso me fala novamente. Aceita, meu filho. Essa oportunidade é a que tu está ganhando. É a oportunidade que tu estás ganhando. Entende? Era a minha oportunidade para quê? Para desmontar aquilo que eu havia construído. Refazer. Convidar a entender que aquela pessoa não era uma pessoa cruel, era uma pessoa frágil. Aonde nós tentamos enxergar a crueldade nada mais é do que fragilidade. Nós somos muito mais frágeis do que cruéis. Acreditem. Toda pessoa que compete a fazer alguma coisa equivocada para outra, ela não está dando vazão à própria fragilidade que traz dentro de si. Por mais difícil que seja nós entendermos isso. E olha então, aonde a justiça divina estava trabalhando. Estava agindo. Concede àquele homem todo o dinheiro que ele almejava. Concede a ele todo o poder que ele queria. Concede a ele tudo o que ele havia buscado. E mostra para ele que nada daquilo preenche o vazio interior. E por mais que ele havia buscado, bateu, procurou, ele achou, em algum momento, ele percebeu que não era bom o suficiente. Aquela dor bateu na consciência, ele adoeceu, e sem ter dentro dele os anteparos espirituais necessários para entender o que estava passando, a uma vida ligada ao materialismo, ligada à matéria, essa noção infantil de entender que não há nada depois daqui, ele acabou acometendo a si mesmo, numa situação muito infeliz. Esse é o raciocínio que Emmanuel está propondo. Quando Jesus diz, buscai e achareis, pedir e obtereis, não está falando do que a gente fala, né? Jesus não está ensinando sobre algo efêmero, sobre palavras vãs, sobre promessas materiais. Ele está dizendo exatamente sobre isso, a consequência dos nossos atos, dos nossos pensamentos, das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Quando diz, batei a porta e a porta vai se abrir, em que porta nós estamos batendo? Atrás de que porta nós estamos procurando a felicidade? Será que nós não estamos condicionando a nossa felicidade a portas que vão nos levar a parte nenhuma? Quando diz pedir e obtereis, está dizendo o que a gente está pedindo para a espiritualidade. Por favor, Senhor, me tire esse problema. Quando quem sabe a gente tinha que estar falando, por favor, Senhor, me dá força para enfrentar. Não afasta de mim o fardo. Me dá ombros mais fortes para carregá-lo. Quando a gente está buscando, quando a gente está achando alguma coisa, a gente tem que entender o que eu busquei. O que eu construí. Aonde eu estou olhando, aonde eu estou buscando. E qual é a consequência natural das minhas escolhas? Aonde elas estão me levando? Aonde eu estou agora? Aonde eu quero ir?
Isso, meus irmãos, é uma noção madura de religiosidade. É uma noção de entender com madureza, com profundidade, com equilíbrio a nossa relação com o mais alto. Não uma relação maquinal, infantil, material, mas uma relação racional e que traz a nós outros o nosso destino nas nossas mãos. Se o universo reage às nossas escolhas, isso é uma grande notícia. É uma grande notícia. Porque a qualquer momento a gente pode começar a construir um fim melhor. Não é aquela frase que é dita que foi o Chico que falou, eu ainda não achei no livro que ele disse. Embora não possamos voltar no tempo e construir um novo começo, nós podemos começar agora a construir um novo fim. Isso é espiritismo. Isso é o que a doutrina dos espíritos nos convida a construirmos um fim, um objetivo, e que a nossa felicidade seja uma construção, uma consequência daquilo que nós procuramos na nossa vida, não o fim. Passei o tempo de novo, vocês estão acostumados. Que nós tenhamos uma semana abençoada de busca íntima dentro de nós, buscando dentro de nós as respostas para a vida que a gente quer. Que assim seja. Nós vamos agora para a avaliação clausulária, que nós temos esse conceito, tem que ter pensamento positivo, para um irmão que está precisando de ajuda, vamos dar coletividade. Nossa irmã vai fazer a leitura. Nesse momento em que a espiritualidade está toda a nosso favor e que nós estamos ligados à espiritualidade, queremos, Mestre querido, agradecer por mais esta oportunidade. Pedir que essa equipe amorável de Eurípides Barçanufo, que nos ampare e nos guie sempre. Por isso, Jesus, com gratidão, queremos pedir pelos nossos irmãos que já partiram para a verdadeira vida, os nossos entes queridos, que eles recebam os nossos fluidos de afeto, de amor, onde quer que estejam. Que eles sejam encaminhados, Senhor, para locais de refazimento, de esclarecimento e de estudo, aonde eles terão a certeza de que não estão sozinhos, que a espiritualidade está sempre pronta a ajudar. Com esse pensamento, Jesus, queremos pedir pelos nossos irmãos suicidas, que eles tenham a coragem, o recomeço, como vimos no estudo desta noite, a importância de recomeçar, porque somos imortais, estamos sempre começando uma nova etapa. Que eles saibam que jamais estarão abandonados. Que Maria de Nazaré os esteja amparando, como sempre. E eles consigam sentir a sua proteção. Mestre querido, queremos orar por esses nossos irmãos que estão desencarnando de forma violenta nas guerras. Que eles encontrem, Senhor, a paz e o equilíbrio que
que tanto buscamos nós quando estamos internados. Porque sabemos que a espiritualidade jamais os abandona. Não importa a forma com que partam para o mundo espiritual. E também queremos orar pelos responsáveis desses desencarnes. Os responsáveis pelas guerras. Que esses nossos irmãos possam sentir no âmago dos seus espíritos a sua responsabilidade. E que nós outros, Jesus, possamos exercitar a paz, iniciando dentro do nosso lar, com aqueles que nós convivemos, e que nosso lar, a nossa casa, neste momento, Jesus, seja magnetizado por essas forças espirituais. Que essa equipe amorável de Eurípides Barçanufo, Bezerra de Menezes, André Luiz e todas essas forças espirituais que trabalham para o bem da humanidade possam estar neste momento irradiando esta paz que inicia em mim e em todos nós, mas principalmente dentro dos lares, na casa de cada um de nós. Que cada aposento da nossa casa seja magnetizado por essa força amorável. E que nós outros, Jesus, que aqui estamos, possamos receber tudo aquilo que necessitamos e que merecemos. E possamos sair desta casa de amor com o coração repleto de fé, de esperança e de muito boa vontade. Muito obrigada, Senhor, e intercede junto a Deus por nós, para que possamos seguir em frente na nossa jornada, com a doutrina bendita que nos esclarece, que nos consola. Muito obrigada, Senhor, e que assim seja. Assim seja. Vamos começar.